José se sentia culpado e o remorso o fazia viver novamente, a todo instante, o motivo de sua morte. Acompanhe esta história, Afogado, com importantes ensinamentos da doutrina espírita. José, a passos trôpegos, saiu do bar e foi em direção à ponte sobre o rio que o separava de seu casebre. Estivera bebendo tranquilamente sua pinga, enquanto torrencial chuva desaguava por todo o bairro. Depois, diante da calmaria que se seguiu, decidiu dirigir-se à sua casa, atravessando a ponte. Cambaleante, não percebeu a enchente do rio, cuja correnteza batia com violência sobre a precária ponte e a fez ruir parcialmente no exato momento em que ele a atravessava, levando o homem consigo. A água fria jogada em seu rosto devolveu-lhe o raciocínio e ele debateu-se muito, lutando desesperadamente pela vida, sentindo que as forças lhe faltavam e as águas entrando em seus pulmões, até perceber que não mais resistiria. Pensou nos filhos pequenos e arrependeu-se de ter gasto tantas vezes o dinheiro de seus alimentos com a bebida. Lembrou-se da esposa, que amava, mas que frequentemente abandonava, trocando sua companhia pelo bar. E isso agora era irremediável diante da morte iminente. Nada mais poderia fazer. Terrível remorso de última hora bateu-se sobre sua alma e chorou amargamente. Seu corpo foi encontrado ao longo do rio e realizado o velório por sua mulher inconformada, culpando seu sofrimento pela miséria em que viviam, sem nenhuma acusação sobre o comportamento do marido, a quem amava, acima de seus vícios. O espírito de José vagava desnorteado, acabado no remorso que lhe chegava juntamente com a sensação das águas do rio. E, ciente da morte de seu corpo físico, perguntava-se como pudera chegar àquele estado de entregar-se à bebida inconsequentemente. Culpava-se e falava com Deus, implorando que, se nova chance de vida lhe fosse dada, nunca mais beberia alcoólicos. Não sabe por quanto tempo vagou, assim, entre outras almas torturadas, sem conseguir um canto para sequer descansar. Um dia encontrou um grupo que se animava com algum projeto. Aproximou-se e o convidaram. Vamos? Sabemos o quanto gosta de uma bebida, iremos saciar a nossa sede hoje. Encontramos um hospedeiro perfeito. Hospedeiro? Perguntou ele sem entender. Sim, um pessoal que gosta de uma bebida tanto quanto nós. Vamos saciar nossa sede através dele. Vamos? Não, negou-se ele. Lembrando-se de sua promessa de recusar bebida alcoólica e perplexo por constatar que outros beberiam com ele também quando se embriagava, e isso reforçou sua decisão de deixar a bebida. Então, também fui hospedeiro? Perguntava-se, e lembrava-se de quantas vezes derramou o primeiro gole de pinga no chão, dizendo que era para o santo. E toda vez que a culpa amarga o visitava, sentia-se novamente invadido pelas águas, como se estivesse se afogando outra vez.
Seu pensamento o ligava à sua mulher, que ficara viúva. Como estaria? Gostaria de vê-la. Não tem ideia do tempo que passou desde sua morte. Pensa que gostaria de ir para um lugar melhor do que aquele em que estava e que, com certeza, ela poderia ajudá-lo nisso, pois era uma pessoa muito boa, com suas rezas e sempre se condoendo pelos outros. Pensa nela e a voz dela ecoa em seus ouvidos como se ela estivesse ao seu lado e ela dizia: "Eu ainda amo o Zé", e os seus soluços chegam-lhe aos ouvidos. Procura orientar-se por aquela voz e caminha perdido, procurando por ela. Às vezes a voz se cala e ele para, perdido, mas a voz novamente se faz ouvir e ele caminha, incansável. Quando percebe, está na porta de seu casebre e ouve sua mulher conversando com a irmã dela. Ela chora e diz: "Eu me casei de novo, mas o meu amor é o Zé, nunca o esquecerei." "Mas ele era cachaceiro, minha irmã, deixava faltar o necessário para você e os meninos", retruca a irmã sem entender aquele sentimento. "Eu sei, mas eu amo ele e não consigo esquecer. Apesar de todos os defeitos, era um homem bom e eu queria ele de volta para mim", queixa-se ela. "Deixa seu atual marido ouvir isso", admoestou a irmã. "Ele sabe", respondeu, balançando os ombros. A irmã despediu-se e saiu, dando a oportunidade a José para entrar e ficar ao lado dela, suplicando: "Eu estou aqui, minha nega, arrependido das cachaças e cheio de remorso. Você me perdoa?" Sinceramente arrependido, sente-se novamente afogando nas águas daquele rio e entra em sofrimento. Precisa que ela o perdoe para se livrar disso. A mulher sente um incômodo e arrepios pelo corpo, mas não sabe definir o porquê. Mas ele passa a persegui-la e falar com ela. Espera sua resposta, que não vem. Inconformado, não a deixa mais, nem mesmo quando está com o atual marido. Aquele incômodo e mal-estar começa a persegui-la tanto que não mais consegue trabalhar e se sente doente, sem energias. Por fim, confidencia com sua irmã que sente a presença do Zé todos os dias em sua casa. Sua irmã esbraveja: "Tá vendo o que dá ficar chamando por ele? Eu avisei." E depois, mais calma, acrescenta: "Vou te levar na casa espírita que eu frequento. Lá eles vão dar um jeito nele." Ela a leva ao centro espírita, onde é encaminhada para tratamento de passes e palestras. E seu nome é registrado no livro, que trata de desobsessão à distância. Eu estava trabalhando nessa corrente mediúnica quando José se apresentou. Chorava muito e pedia perdão à esposa e filhos por ter gastado o pouco dinheiro que ganhava com bebidas e ter deixado faltar o que comer em casa. E toda vez que se lembrava disso, afogava-se novamente. E dizia entre soluços: "Deixei de comprar o pão para os meninos e gastei com cachaça." Foi orientado a orar para Jesus e a perdoar-se, pois era sua própria culpa que fazia com que ele se sentisse assim. O perdão deveria vir dele próprio, que muitos socorristas haviam sido enviados até ele para auxiliá-lo, desde que desencarnou, mas que não conseguiu percebê-los, pois estava cego pelo remorso. "Pense, meu irmão", continuou de maneira carinhosa a esclarecedora.
Se você hoje já consegue reconhecer onde errou, é porque já amadureceu espiritualmente. Antes você não tinha essa consciência. Nós entendemos o seu sofrimento, porém, todos somos sujeitos a erros. Ninguém é melhor do que ninguém. A vida física é uma escola, onde erramos para aprender. Hoje somos melhores do que já fomos anteriormente e agimos dentro de nossa capacidade evolutiva. Sua esposa e seus filhos não o culpam por nada. Eles entendem que, apesar do vício, você os amava e que é um bom homem. Deus é nosso Pai, nunca nos abandona. Todos temos novas chances de recomeço. Devemos aprender para recomeçar. Ele ouviu aquelas palavras ditas com docilidade e compreensão, com o coração pulsando fortemente na emoção. Acreditou que realmente receberia auxílio. Então, um grupo de socorristas do espaço o convidou a segui-los e ele aceitou e o levou para o tratamento e reabilitação nas colônias do espaço. Fui autorizada a revelar aqui esses acontecimentos para que sirvam de exemplos a tantos outros que passam pelos mesmos problemas. Nestas poucas linhas, tentei retratar o sofrimento dos que desencarnam e sentem remorsos por ter desperdiçado uma vida, por não viver plenamente, e também o quanto os pensamentos e sentimentos da viúva podem envolver o desencarnado, atraindo-o para próximo de si, transformando-o em seu obsessor, podendo tirar dela até mesmo a saúde, por se tratar de energias mais pesadas que as suas, se não fosse socorrida. Devemos orar e deixar os mortos cuidarem dos mortos.